Olá galera, meu nome é Michel Santos de Oliveira, sou estudante em licenciatura em História do Polo da Uninter aqui em Suzano e meu RU é 3062181 e foi nos dado como trabalho de portfólio da fase A2 do ano de 2021 falar sobre a cultura surda e Libras. É algo que nesses últimos anos, últimos tempos tem sido muito falado sobre a necessidade nos dias de hoje. Sempre houve a necessidade, mas nos dias de hoje tem sido dado mais ênfase à inclusão social, à interação com as pessoas com deficiência física e no trabalho deficiência auditiva, né? E queremos falar um pouco, né, sobre a cultura surda e sobre Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Nós sabemos que no século XV e no século XVI, as pessoas que tinham deficiência, e no caso aqui deficiência auditiva, elas eram excluídas, né? Era tida como pessoas que não poderiam ser educadas, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas até mesmo eram tidas como pessoas endemoniadas, eram totalmente excluídas. Mas com o tempo foram havendo estudos e provando que isso se tratava de uma deficiência, né? E muitas pessoas foram se interessando por isso e estudando melhor essas pessoas com deficiências, no nosso caso com a deficiência auditiva. Um dos nomes mais significantes foi o abade francês Charles Michel de Iepie, né? Acredito que seja assim a pronúncia. Ele aprendeu a comunicar-se com os surdos que moravam nas ruas de Paris e elaborou uma série de sinais para comunicar-se com os surdos. Ele fundou uma escola que ficou conhecida como Instituto de Surdos de Paris. Ele acreditava na importância da educação de surdos para poder ensinar o cristianismo. Então, esse abade, Charles Michel de Iepie, ele tinha como intenção evangelizar as pessoas com essa deficiência auditiva e ali ele criou sinais para poder se comunicar com essas pessoas e transmitir, aí no caso, né, o evangelho. E no Brasil, a educação dos surdos ela surgiu no Império, né, na época de Dom Pedro II. Dom Pedro ele trouxe uma pessoa ali da França, de Paris, chamada Ernest Coué, que era surdo desde os seus 12 anos de idade, e adaptou do método de Charles Michel de Iepie. Não sei se realmente é assim a pronúncia, se não for, vocês me perdoam. Ele era adepto do método e a pedido de Dom Pedro II, ele veio para o Brasil para trabalhar com as pessoas com deficiência auditiva. E sua atuação no Brasil iniciou-se quando foi fundado em 1857 o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, instituto que atualmente é conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. A criação dessa escola ficou registrada na Lei número 839, de 26 de setembro de 1857. Ali iniciou-se aqui no Brasil, né, o trabalho com pessoas com deficiência auditiva e iniciou-se também um instituto, né, ali fundado por Dom Pedro II, juntamente com Ernest Coué. E a cultura surda, ela é pouca divulgada aqui no nosso país e até mesmo no mundo, né? Hoje há uma globalização, há muita informação, mas nós vemos que ainda há um grande desinteresse pela cultura surda, né? E é uma cultura que é uma cultura própria deles. Como eles vivem em sociedade, como ele se percebe dentro da sociedade. E eles se comunicam apenas em Libra ou se ele também utiliza o português, enfim, como ele interage com a sociedade. Então, há muitas coisas sobre a cultura surda, na qual nós não sabemos e não procuramos se interessar por essa cultura, né? Apenas o ano de 2021,
nós vemos que pessoas com deficiência ainda vivem à margem da sociedade, ainda não há uma inclusão, ainda não há um interesse tanto público, como político, como sociedade, para ver interação, para ver uma participação maior das pessoas com deficiência em nosso meio. E há muitas coisas que nós não sabemos sobre a cultura, né? No caso aqui, quero dar alguns exemplos. Por exemplo, você sabia que por meio de campainhas luminosas, o surdo sabe quando alguém vai à sua casa? E que ele usa a vibração do celular para saber quando o despertador está tocando? São apenas coisas, mas que a maioria das pessoas ouvintes não param para refletir. Às vezes nós não nos colocamos no lugar dessas pessoas e não vimos a dificuldade que eles têm, às vezes, para coisas simples, né? E a maneira que eles usam, né, para tentar viver em sociedade. Portanto, precisamos sempre agir com empatia, nos colocando no lugar do outro, sem tentar encaixar todas as pessoas em nossa concepção de mundo. Pois, independente de sermos surdos ou ouvintes, todos temos uma cultura própria e precisamos aprender a respeitar e entender isso. Nós vemos que a cultura do deficiente auditivo ela é pouca falada nas escolas, é pouca ensinada. Hoje até há uma divulgação maior, mas ainda a nível nacional, até mesmo internacional, muito pouco tem sido feito. E a cultura surda no Brasil, ela engloba possibilidades e elementos próprios da vida do sujeito que se reconhece como surdo, abrangendo não apenas aspectos mais corriqueiros da vida de cada um, mas também do grupo social que constitui. A privação do sentido da audição não viabiliza a interação linguística, a participação social ou a produção cultural das pessoas surdas. Na verdade, abre possibilidades alternativas para a sua atuação nessas áreas. Ao nos aproximarmos mais da realidade surda, pela vivência e pelo estudo, descobrimos que ela comporta um rico complexo e instigante conjunto de elementos culturais caracterizados pelas formas alternativas de produção e interação dessas pessoas, alimentados e enriquecidos nas comunidades surdas. Também podemos destacar que, ao receber os surdos na escola, a necessidade de conhecer e envolver a cultura surda na diversidade escolar, fator que não acontece com naturalidade nesse ambiente. Por isso, os surdos lamentam o desconhecimento ou o conhecimento limitado que as comunidades escolares e até mesmo os professores têm sobre a surdez e os surdos. Então, nós vemos a dificuldade, tanto na escola, né, do adolescente surdo, da criança surda, como na sociedade em geral, do convívio. Nós vemos o desinteresse, nós vemos o investimento que não é realizado para que realmente haja a inclusão, realmente os direitos, né, dos deficientes, aqui no caso o deficiente auditivo, os direitos deles que por lei foram conquistados. Nós vemos que muitas vezes esses direitos deles não são colocados na prática, que há muito a ser realizado ainda pelo deficiente auditivo. No dia de hoje é muito importante a inclusão social, mas para que isso aconteça tem que haver um interesse do poder público e privado, um interesse dos ouvintes em aprender e interagir com o cidadão com deficiência auditiva. Hoje temos muitos cursos, tanto gratuitos como os pagos, para aprendizado e capacitação de Libras, mas muito mais tem que ser realizado para que haja uma inclusão da sociedade, sistema público e surdos em âmbito nacional. Como eu já tenho dito, houve avanços, mas os avanços são muito tímidos ainda e há muito a ser realizado. O que acontece, há uma falta de interesse, né, pela interação, pela inclusão e por aprender, né, sobre o deficiente físico, no nosso caso, o deficiente auditivo. Quero destacar para vocês, né, para finalizar a minha apresentação, é um trabalho que é feito aqui em Suzano, na Escola Municipal Damaso Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente. Uma matéria que eu consegui na internet de 2017. No caso, eu sou morador de Suzano e procurei ali trabalhos que haveria aqui no meu município com deficientes auditivos e encontrei. Esse trabalho que é feito na Escola Municipal Damaso Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente. Reformou no início do ano letivo a metodologia de educação oferecida a crianças
com deficiência auditiva. Desde 2017, a unidade conta com atendimento especializado para o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, aplicado a todos os alunos surdos e ouvintes. O conhecimento também é repassado a funcionários, professores, pais e responsáveis. De acordo com o secretário da época, da Educação de Suzano, Leandro Bassini, a escola é um polo de atendimento com uma perspectiva de inclusão. Segundo o chefe da pasta, a criança ganha identidade em meio a outros surdos em conjunto. Na unidade, todo aluno com deficiência auditiva recebe a alfabetização em Libras, primeiramente, para depois aprender a língua portuguesa, em horários alternados. O trabalho é desenvolvido por meio de uma assessoria especializada que oferece subsídios a todos os envolvidos. O secretário explica que há professores surdos, entretanto, nas salas de alunos ouvintes para ensinar Libras, e crianças surdas também aprendendo Libras. Então, é um trabalho belíssimo que é feito aqui na cidade de Suzano, na Escola Municipal Damaso Ferreira dos Santos, na qual a inclusão, há um interesse em fazer com que o aluno normal, ou seja, normal entre aspas, não que quem tem uma deficiência seja normal, na verdade é uma deficiência, mas que haja inclusão, que haja um interesse dos alunos ouvintes em aprender Libras e interagir com a pessoa com deficiência auditiva. E é um empenho de professores, é um empenho da direção da escola em prol desse bem comum, que é que as pessoas se sintam inclusas, se sintam parte daquela escola, daquela sociedade na qual eles vivem. E desde já, eu quero agradecer a você que visualizou esse vídeo. Se você gostou, você comente e curta esse vídeo. Valeu, galera!